Depois de um longo e tenebroso inverno, com o cabelinho mais branquinho. Eu lembro que quando eu acompanhava ele nos tempos da Winner, aliás, minha briga com o Demetrios foi por conta dele, depois eu explico o porquê. Enfim, Luiz Augusto Zanon, revivendo a parceria que fizemos no basquete, né? Você sabe que eu conheço o Brasil todo, praticamente aí acompanhando o basquete, graças a Vossa Senhoria, que era o treinador da Winner e fazia questão que eu acompanhasse a Winner junto com você, junto com aquele time maravilhoso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Saudades do basquete, meu querido Zanon. Edmar, boa noite a todos. É super gostoso estar assim, com a nossa amizade, não é de agora, é uma coisa antiga, desde lá do seu pai, de Rio Claro, vindo para Limeira, acompanhando as nossas atividades esportivas e também o teu sucesso, sempre onde você passa, você abrilhanta, cresce, entusiasma, que é o teu jeito, sempre para frente, motivando. Então agora a gente falar um pouco de esporte, comentar um pouco da secretaria, um pouco de basquete, um pouco dos assuntos da cidade, é um privilégio estar novamente junto. Rapaz, fazia tempo, né? A última vez que você veio aqui no programa eu não estava aqui, mas agora o Zanon está presente, eu vou... Claro, dar uma apertadinha no Zanon vale a pena, né? Ele responde. Quanto tempo já de Secretaria de Esportes? Nós estamos indo para o 5º ano e quase 5 anos e meio. É o primeiro, os 4 primeiros e esse ano agora, né? Você faria tudo exatamente da mesma forma que você fez? Ou mudaria alguma coisa? Olha, a gente sempre aprende nas coisas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estar em contato com alto nível, altas referências. E assim, eu faria quase que tudo. O que me desanimou um pouco foi a inclusão do chamamento e devido a uma coisa muito grande que foi a pandemia, onde todo aquele planejamento de 4 anos, de fortalecimento das entidades, da iniciação e formação para as crianças, a cidade estaria em outro patamar, porque eu acredito em ciclos, né? Como ciclo olímpico, ciclos de mundial. Perfeito. E esse seria um crescimento. Como ficou 2 anos parado, nós tivemos um retrocesso nisso. Isso. Então, é uma das coisas que a gente teria que modificar, algumas outras ações, alguns direcionamentos. Mas tudo na vida é para se fazer, tentar fazer melhor, e a gente tenta fazer o melhor. Zanon, é impossível não olhar para você e associar você com o basquete. É o que mais me cobram. Pelo amor de Deus, Edmar, fala para o Zanon trazer o basquete de volta. Não é possível que ele vai terminar o mandato dele, 2 mandatos do prefeito Mário Botion, e o basquete não vai voltar. Cobra o Zanon. Quando eu falei que você vinha para cá, foi a principal. Porque, olha, se é uma coisa que nos dava alegria, prazer e amor, era o basquetebol. A gente ia pô, mais do que você. Pô, se eu cobria e tinha esse amor, imagine você que era o grande comandante, você que estava ali no banco de reservas. Por que o basquete não volta? Olha, eu vou falar, eu acho que se tem uma pessoa aqui, as 2 pessoas que mais podem falar sobre o basquete, realmente sou eu e o Cássio, porque nós iniciamos um projeto em 2000 para 2001, um cenário assim de sonho, e chegamos a realizar esse sonho de chegar a campeão paulista, campeão brasileiro, o time no NBB muito bem. Então, assim, se fala de basquete ou algum sofrimento, são as 2 pessoas que mais sentiram, porque o início do basquete foi numa conversa de telefone que eu fui ver com o Cássio, e ele falou, eu jurava que nunca jogaria segunda divisão, terceira, ele falou, não, você vai ser o gestor e vai jogar, e eu tenho R$4.000 para você fazer o time pro campeonato inteiro. Aí eu falei, fui para casa, falei, vamos, bati o telefone para uns amigos, peguei os meninos lá, Xingu, Charutinho de Limeira, Giovanni, Márcio Turcão já trouxe. Minhoca, que ele me chamava de tio. Tiaguinho, o Wilmar Renz e o Charles. Pronto. E joguei. E entrei nesse pacote que eu tinha prometido, não jogamos. E foi o start do início de um projeto vitorioso, prazeroso e muito bem consolidado, porque foi um projeto que ele sempre andou para frente. Então, a gente fica muito feliz. Falar do retorno, eu vou te dar a explicação que eu acho que é a explicação que falta. Todo mundo vê uma situação da Winner Basquete, do basquete de Limeira, no auge.
no auge, 2004, que a gente disputou a semifinal com o Coque, depois foi campeão em 2007, depois campeão... Em 2005 foi finalista com o Coque foi campeão em cima da Winner, que o Telmo tingiu o cabelo. Que a gente até eliminou Franca aqui e jogou em Piracicaba. Que foi a maior vitória da história da Winner. Eu falo que tem 2 vitórias que foram muito importantes e marcantes. Essa contra a Franca, perdendo de 3-0, virando 2-0. Era muito forte, com Demétrio, Chuí, Rogério Klaff, que era um timaço. Franca, e a Winner conseguiu a virada, tanto que o Duda corta o dedo no ralo. Tá no meu livro isso aí. Sim. Depois foi pra final contra o Coque, tivemos que jogar lá em Piracicaba, no Valdemar Blotzkauska, porque a federação não deixava o Volucato por conta do público. Teve aquela cesta do Feliz de uma quadra na outra. E a vitória contra o Boca Júnior, aí já não era sob seu comando, era sob o comando do Dedé. Uma vitória na Argentina diante do Boca Júnior, pra mim foi a mais expressiva, a mais marcante. Aí teve a final contra o Coque era muito forte. Alex, Renato, Nezinho, 3-0. Não tinha como. Cipriano. Era um baita de um time, 3-0 pro Coque. E depois você consegue trazer Nezinho, trazer Renato, Fioroto, Teichmann, monta aquela família e conquista o título em 2009. Aquele campeonato em que Titi, no último minuto, acabou o Edmar Ferreira na narração. Era só choro. Eu chorava, olhava pro Japão do meu lado, chorando, que era um sonho. Era um sonho tão grande conquistar esse título paulista. Dentro de Franca, ainda ganhar 3 jogos seguidos, né? Porque nós perdemos o primeiro jogo no Volucato, ganhamos o segundo, aí ganhamos o terceiro e o quarto. Fizemos 3-1 numa final que acho que Franca perder 3 jogos seguidos e 2 na sua casa. Não existia. Não tem muita história. Você sabe aonde que você ganhou aquele título? Eu acho que no aniversário do Nezinho, que foi no hotel. Fizemos no hotel, lembra? Bolo de aniversário, o Nezinho falou... Nossa, arrepia, rapaz, eu tava junto lá. Eu nunca tive isso na minha vida. Um bolo de aniversário do basquete. Então, nossa, ali tava na cara que ia. Aquele a gente fez um time muito legal, né? Eu acho que era um time com jogadores comprometido, um time que evoluiu, tanto que no seu livro nós jogamos acho que 39 jogos e perdemos 3. É mole. 2 jogos para Franca, um pro Guarujá e um pro Guarujá. Eu tava lá sozinho. E esse o Nezinho falou: Zanon, eu posso não ir, que eu tenho um compromisso. Esse é um arrependimento. Eu lembro. Deveria ter ido. Sabe quem arrebentou com aquele jogo? Não vou lembrar. Fischer, verdade. Aquele dia eu tava em Santos, eu fui sozinho com a maletinha. Eu tava na outra emissora, falei, olha, o jogo era 6 horas da tarde num sábado. Exatamente. Eu falei, eu vou narrar sozinho esse jogo, sem comentarista, sem repórter. Narrei sozinho o jogo. E perdemos. Se eu não me engano, 76-74. Exatamente, foi isso 2 mesmo. pontinhos. Eu lembro até hoje que assim, nós até... É difícil falar, mas o Guarujá foi o último colocado do campeonato. E nós somos o campeão. Mas foi um jogo que a gente não deu valor à real importância. Um jogo que a equipe do Guarujá jogou muito bem, mas não era compatível aceitar uma derrota daquela. Não tinha como. Mas faz parte. Respondendo a pergunta que todo mundo quer, Edmar, você viabilizar um projeto, você precisa ter os idealizadores e as pessoas comprometidas a fazer um projeto. E isso que falta para o basquete, porque arrumar um patrocínio e fazer, você faz, eu faço, o Thiago faz. Eu quero pegar aquelas pessoas como começou eu e o Cássio, não vai atrás disso, vai atrás daqui, vai na federação negociar com o seu Tony, você convida. Eu preciso de 3 pessoas em Limeira que queiram se doar a um novo projeto de basquete, para você começar a trazer de novo. Porque se você falar, não, arrumar um patrocínio para fazer basquete, você vai fazer quando tiver o patrocínio. Acabou o patrocínio, não. Você precisa ter os idealizadores. Entendi. Então, o porquê que o basquete não volta? Porque não tem esses líderes que querem isso. Olha, vamos montar uma associação. Vou contar rapidinho a história. Na verdade, quando nós montamos a Winner, nós éramos filiados ao Limeira Clube. Olha, pouca gente sabe. Ficamos 2 anos filiado ao Limeira Clube, não era nem o nosso clube. Aí eu cheguei pro Cássio e falei assim, não dá mais, Cássio, vamos montar a nossa associação. Aí eu fui falar com o Chaim em Ribeirão Preto, em Rio Claro com o seu do escritório, esqueci o nome. Salomão?
O Nelsinho Salomão era o presidente. Mas Narciso? Não, era o escritório de contabilidade que fazia toda a parte que era junto ali, que fazia toda... Peguei deles, peguei de Bauru, que foi com o Zé Marta, peguei Bauru. Cássio, tá aqui, olha. Nós vamos fazer a nossa associação com a melhor condição para Limeira. E fundamos a ALB, que é a Associação Limeirense de Basquete, para sair dos clubes. Primeiro foi rodando, né? Não, o primeiro foi o Osmar Rodon, pai do Xingu. Isso, depois Osmar de Paula Júnior. Exatamente. Isso. Só que isso aconteceu desse jeito. Então era assim, todo mundo se dedicando a um projeto de R$4.000 para todo mundo. Então, era uma casa na rua 7 de setembro, certo, onde morava o Charles, o Tiaguinho, o Minhoca, o Wilmar viajava. E quem era para ser o técnico principal era para ser o Camargo. Como o Camargo não quis deixar o nosso clube acreditando no projeto, de instância de minuto, nós conversamos o Wilson Reis falou, eu tenho uma dívida, eu vou assumir. E nós começamos o projeto já subindo da primeira. Primeiro nós jogamos antes da RB um campeonato regional, depois fomos para a RB, fomos campeões nos dois, depois fomos para A2, ganhamos A2. Narrei tudo isso. E depois viemos ao Campeonato Paulista. Enfrentava a Ípica de Campinas, era o grande adversário. Exato, Suzano. O primeiro jogo que eu fiz da Winner foi em Cerquilho. Aí. E Tirapina. 76-60, eu lembro o placar do jogo. O primeiro jogo, eu, João Valdir e Flávio de Carvalho. Lá em Cerquilho. E esse detalhe, Edmar, que eu sempre falo, arrumar patrocínio é consequência. Nós precisamos arrumar as pessoas. Tá, mas muita gente me cobra o seguinte: olha, mas o Zanon fica muito dentro da secretaria. Se ele pegasse o avião, fosse em Brasília, onde ele é rei, lá são 3 pessoas muito conhecidas: Jair Bolsonaro, Lula e Zanon. São as 3 pessoas mais conhecidas de Brasília, porque o respeito que o povo de Brasília tem pelo Zanon é impressionante. Então muita gente fala, pô, o Zanon conseguiria um patrocínio lá numa faculdade de Uberlândia, onde você é muito conhecido também. Aliás, que lugar que o Zanon não é conhecido no basquete. Mas você poderia trazer uma empresa de esporte para cá. Muita gente me cobra isso. Mas a gente hoje, como um gestor público, a gente tem que ver o máximo de todas as modalidades. Então, eu não consigo ter uma exclusividade para isso, porque não seria nem justo pelo meu DNA de basquete só olhar para o basquete, que isso seria momentâneo. O dia que eu sair, entra um do futebol, vai ver futebol, central. Eu acho que eu tenho que fazer o gestor público hoje, é potencializar todas as modalidades com o chamamento, por igualdade, por mesmas condições, para que inicie de 7 a 15 anos o maior número de crianças, de pessoas aqui, para no futuro a entidade ser os representantes nossos. Tá. Esse é o lado gestor. Agora, o lado de capitalizar um projeto, eu preciso ter as pessoas para comandar esse projeto. Tá, e quando você um dia deixar a Secretaria de Esportes, você não pode ser esse gestor? Aí eu serei o cara do lado de cá que estaria cobrando do gestor e indo a Brasília buscar. Entendi. Esse é meu lado. Porque quando nós fizemos a parceria, eu saí a todo lugar. Nós trouxemos patrocínio da Indy One. Eu lembro. A Rede Graal veio com a gente. Você sabia que o grande Júlio Massorano, Dr. Júlio Massorano, era fã do Zanon, porque o Zanon jogava no Palmeiras. E o Zanon levou uma camisa do Palmeiras dele de basquete de presente pro Dr. Júlio Massorano, e aí o Júlio Massorano com a Rede Grau abraçou o basquetebol. Sempre Júlio, apoiou. O Júlio é um cara, para mim, é um cara fantástico. Eu tenho a oportunidade que nós estamos falando de basquete, faz tempo que eu não o encontro. Às vezes fui no posto algumas vezes, mas a gente não está se encontrando. Às vezes encontro ele no farol, eu passando a pele, saindo, me liga, mas é complicado, eu sei da vida dele, mas foi uma pessoa que toda vez que eu fui ao posto Graal falar com ele, eu oferecia alguma coisa para ele se ele queria fazer. Eu nunca fui pedir algo a ele. É uma coisa diferente, que a gente via uma fila de pessoas pedindo coisas para ele. Não, eu oferecia. Ô, Júlio, tanto que eu nunca me esqueço. Eu tenho, a esposa dele, a Dionete, tem uma camisa que eu dei da nossa caixa, nosso banco, para ela. De 95. Exatamente. E uma coisa que me orgulha, no jogo que eu vim com São José dos Campos contra Limeira, eu cheguei às 6 horas no ginásio. Tava o Bruno, o seu Júlio, a Dionete, esperando para conversar comigo antes do jogo. 6 horas da tarde. Nós ficamos até
7h10 que eu entrava pro vestiário, eu fiquei sentado na arquibancada conversando com ele. Você vê Esse jogo, como ele é uma jogo, pessoa especial. Esse jogo complicou muito a minha vida, viu, Titi? Mas muito, muito mesmo. Porque eu tinha uma adoração tão grande, e tem até hoje pelo Zanon. E ele veio com o São José jogar aqui. E o Demetrios era o técnico da Winner. Perfeito. E a gente não é que não falava a mesma língua. Eu vou explicar o porquê, nunca abri meu coração pra isso. Mas o Zanon, aonde a Winner jogava quando ele era o técnico, ele queria que eu estivesse junto. Sim. O Demetrios já foi ao contrário. Ó, a primeira coisa que ele fez, o Edmar não viaja. Falei, mas porra, como foi a Winner o tempo todo? Agora eu não vou poder viajar. Criou essa animosidade. Mas hoje a gente é super amigo, conversamos. E aí, quando terminou o jogo, ele virou pra mim e falou assim: você torceu pro Zanon, né? Eu falei, foi a primeira vez que eu torci contra o Winner. Eu sou realista, eu torci pro Zanon vencer você. Não vencer a Winner, mas vencer você. Aí, deu Winner. Sim. E aí ele falou, chupa. Pô, eu tava na frente da minha ex-namorada. Aí eu falei, não vou brigar. Primeiro que eu vou apanhar, né? O tamanho dele perto de mim. Falei, mas eu vou descontar na escrita. E eu fiz um artigo... colocando no jornal os motivos pelo qual o Cássio Roque deveria mandar embora o Demetrios. Com números, baseado em dados. E houve a demissão do Demetrios. Tanto que o Cássio Roque chama o Demetrios e fala, olha, contra fatos não há argumento. Edmar trouxe um artigo aqui, é pura verdade. Pô, ele perdeu uma classificação aqui pro 15 de Piracicaba, tomando uma bola do Luciano do meio da quadra. Pô, ia disputar a zona do rebaixamento quando a Winner fechou. Mas depois de um tempo, a gente viu que um passou do limite, o outro também. Eu pedi desculpas, ele pediu desculpas pelo ato que ele teve. Nos encontramos no Guaíba e hoje vida que segue, mas por culpa do senhor, viu? Não, eu não. Eu falo assim, a vida, ela faz as gratidões, as ingratidões, que é as pessoas ingratas, e as pessoas de reconhecimento. Então eu falo assim, eu sempre tinha muito reconhecimento às pessoas que consegue o seu sucesso ou o seu prevalecer do seu esforço de trabalho. Você foi um cara que fez isso. Eu sempre tive, às vezes o pessoal fala um pouco, o Zanon um pouco orgulhoso nisso. Não é que é orgulhoso, é porque eu sempre batalhei muito pelo que eu queria e com determinação. Eu visto muito a camisa. Hoje, como secretário de esportes, eu visto a camisa da Secretaria de Esportes. Eu falo sempre isso. Quando eu fui para São José, eu peguei a equipe que eu fiquei no lugar do Edivar, a gente estava em 13º no segundo turno e eu perdi para o Paulistano no quinto jogo, senão eu faria final. Fui terceiro do NBB, Isso. Faria final contra o Flamengo, um jogo único que eu poderia ganhar. E esse, se você me perguntar qual foi seu arrependimento, eu poupei o Quesada no terceiro jogo. Quando estava 1-1, eu já tinha ganho um jogo dentro do Paulistano, até comentei com o Gustavinho, ele falou, puta, eu lembro isso, achei que eu ia cair fora. Eles acabaram perdendo o Flamengo. E eu poupei o Quesada porque o joelho dele inchou, ele e o Caio Torres. Pensando, olha, uma sequência de playoff eu tenho. Hoje é um erro. Eu usaria com todas as forças no terceiro jogo para tentar fazer 2-1 e fechar em casa 3-1. E eu acabei perdendo, ficou 2-1 Paulistano. Ganhei o segundo jogo em casa quando eles voltaram, ficou 2-2 e fui decidir no Paulistano o quinto jogo, acabamos perdendo de 7 pontos e teve a final Flamengo e Paulistano. Olha isso. Então você fala, esses são os arrependimentos que você pensa no dia de amanhã, mas você precisa realizar o hoje. Quando você voltou com, daqui a pouco a participação do Vitinho, centroavante do Galo aqui presente no estúdio, quando você voltou para o Volucato com o São José e adentrou a quadra, o que passou na sua cabeça? Você enfrentando a equipe que você fundou. Olha, foi um dos momentos únicos. A gente fala momentos únicos, é aquele que dificilmente vai voltar a acontecer. Foi um dos momentos únicos. Tanto que na minha secretaria, que você está convidado aí, a foto que frente da minha mesa é a foto desse jogo, com a minha esposa na foto, que ela está no fundo da foto, uma cesta do David Jackson, desse jogo. Eu não estou, poucos sabem, mas é um reconhecimento de um momento único que você tem, porque você voltar na equipe que você fundou, que você trabalhou 8 anos, que você começou do nada e deixou uma referência, voltar contra, a emoção fala muito alto, o coração, o pensamento. Não é o fato de querer, eu queria ganhar, até para ser mais lembrado, né? A gente
você sai e vence onde você tá, você mostra a sua qualidade. Mas eu lutei pelas forças. Nesse jogo eu fui até expulso, porque o Serginho Eu lembro. Pacheco deu uma segunda falta, e aí... Tomou a vaia do ginásio. Aí, mas, Edmar, eu falo assim, na minha vida foi muita coisa. Quando eu fui com o Jales jogar a primeira vez contra Rio Claro, em Rio Claro, eu fiz 42 pontos e nós perdemos o jogo. Contra Rio Claro. Eu saí de Rio Claro e fui com o Jales. Fiz 42 pontos nesse jogo e nós perdemos de 1 ponto na última bola que o Júnior arremessou uma bola de 3 que ela bateu e saiu. O ginásio me jogou flores. No fim do jogo, o ginásio estava contra, porque ele vai torcer para quem é da casa. Você fala em Jales, eu lembro de Robin Davis. Meu Robin Deus Davis. do céu, o maior jogador da história de Jales, Robin Davis. Tanto que Rio Claro foi campeão sul-americano de basquete em 96, trazendo Robin Davis e Pipoca. Sim. Reforçou aquele time. Titi, você não acredita, a primeira entrevista que eu fiz com o Zanon, meu pai, Edmundo Silva, foi até o ginásio Felipe Caran, chegou pro Zanon e disse: Zanon, meu filho está começando. Eu acho que foi 91. Eu 91, 92. 91, 92. O tempo da CESP, foi quando eu comecei. Zanon, meu filho está começando, eu queria pedir um favor, você é macaco velho, já era experiente em 91, imagine só. Falou, por favor, atenda meu filho quando ele vier te entrevistar. E eu ia lá com o meu gravadorzinho, e o Zanon tinha uma característica, ele sentava no banco de reservas assim, e pegava a bola e falava, moleque, quer apostar que eu acerto a cesta daqui? Sentado no banco de reservas. E caía a bola. Ele, Paulinho Vilas Boas, tinha uma competição. Se bem que os dois não se bicavam. Mas isso aí não vem ao caso, porque ali era difícil. Luiz Felipe, Zanon e Paulinho. É interessante de se falar. Merece estudos. Mas isso eu lembro como se fosse hoje, quando seu pai falou. Eu falei, você lembra? A mesma coisa que eu faço, porque eu até na seleção eu coloquei um porém. Eu gosto que o repórter ou a pessoa do dia compareça aos treinamentos, compareça no dia a dia. O fato de eu te colocar, às vezes, que eu podia te colocar nas viagens para você ir junto, para você ver, porque às vezes o cara julga o jogador, tá um menino aqui, que tá fazendo um esforço com o pé torcido para conseguir jogar pro técnico, o cara que tá vendo não sabe dessa Isso necessidade. é verdade. E quem acompanha o dia a dia, você tem a oportunidade de falar, olha, o menino vai jogar no sacrifício pra gente. Aí o menino joga mal, pô, jogou mal, não sabe nem as condições que ele fez para ajudar um técnico. Então, quando o jornalista, o repórter, convive, ele tem muito mais conteúdo e propriedade para analisar um fato. E foi com o seu pai, quantas vezes eu sentava, seu Edmundo, vem cá. Olha, o time nesse momento tá assim, tá assado. Vai gostar do Zanon pra nós caramba. vamos, o senhor pode falar o que o senhor quer, mas olha, é mais ou menos. E com você foi muitas vezes assim, Edmar. Não adianta. Esse time que você falou, Zanon, Paulinho Vilas Boas e Luiz Felipe. Depois Bililó, Tonico. Mas esse time que foi campeão de tudo foi aquele primeiro ano da CESP. E era Júnior, Caio e Fábio Pira. O que os caras falavam? Não vai dar certo. Não vai dar certo porque os três juntos, cada um faz 30 pontos. O Paulinho faz 30 pontos, o Zanon faz 30 pontos e o Felipe faz 30 pontos. Vai precisar dividir a bola em 4. Era aquelas brincadeiras. Mas, com todas as vaidades, que aqui está um menino que vai entrar na conversa com a gente, o esporte tem, o político tem, o jornalista tem. O dia a dia você tem até com a esposa, uma vaidade. Só que a hora que eu, Paulinho e Luiz Felipe, um olhava pro outro e falava, vamos ganhar? Ganhava. Cara. O Paulinho ganhou um jogo em Franca que foi brincadeira no último segundo, eu lembro. Uma bola virada de costas de um lateral. E além dele com Franca, eu e o Paulinho tínhamos sido cortados na Granja Comari, que nós ficamos 40 dias, faltando 5 dias para ir pro Mundial da Argentina. E ele cortou, o Hélio Rubens cortou eu e o Paulinho. Falou, agora então nós vamos ver. Aí toda vez que a gente tava junto, Paulinho, nós vamos deixar isso aí? Aí vingança. E outra curiosidade, né, para fechar essa primeira parte, quando eu viajava sozinho, e era 90% dos jogos da Winner, eu sozinho lá com o meu equipamento, eu pegava algum diretor do ginásio local, algum repórter que estava assistindo o jogo, eu falava, Zanon, eu preciso preencher o intervalo, então eu preciso te entrevistar 15 minutos. Você dedica 15 minutos do seu tempo para mim? Então, ou a gente marcava essa entrevista antes da viagem, sim, ou no hotel, quando eu chegava, falava, ô Zanon, desce, vamos tomar um café? E eu com um gravador azul, eu me lembro perfeitamente. Zanon, vamos falar um pouquinho, como é que tá o time, projeta o próximo jogo. Aí eu plugava no microfone e o intervalo eu podia tomar uma água, descansar, porque eu narrava sozinho. E o Zanon muito me ajudou, o Renato, o Chamel, que era um
Cara, lembra quantas vezes espetacular. a gente via. A gente tem que ter a sensibilidade, né? Porque você é o comandante, o técnico, que às vezes você ficava sozinho falando, não, deixa eu sentar aqui na mesa, você vem comer aqui, ou vamos conversar disso. Saía todo mundo, ia na sua mesa, vamos conversar. Porque ninguém tem nada a esconder, o repórter. Eu até falava, Zanon, é importante, eu fico. Porque eu não me intrometia, eu não ia na mesa dos jogadores, eu ficava. Não, a gente separado. trazia você. E aí o Zanon, vem pra cá, rapaz, não fica longe da gente, não. Pô, era um prazer. Você sabe que eu sempre falo, Edmar, quem trabalha pensando no bem, quer pessoas boas do seu lado, quer pessoas melhores para ter mais conhecimento e quer gente boa. Então não tem por que esconder alguma coisa. Não, olha, se sair alguma coisa, que nem assim, é o que você comentou aí. Zanon, Paulinho e Luiz Felipe tinham coisa. Eram 3 jogadores de seleção brasileira, sensacionais. 3 jogadores e tal. Se você pegar na história do basquete, esse ano nós ganhamos dos jogos regionais até o sul-americano. Ganhou tudo. Ganhamos jogos regionais, jogos abertos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e sul-americano. Ganhou tudo. Um time que ninguém acreditava que fosse dar certo. E um time, o Renzi largou na metade e o Bosco assumiu. O Bosco era um auxiliar. Quer dizer, só que a gente respeitava o auxiliar como se ele fosse o técnico da seleção brasileira. E a gente muitas vezes falava assim, tá bom, ele falou isso, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Eu lembro do Oscar, eu fiz o Oscar chorar no ginásio Felipe Caram, eu fiz uma entrevista com ele, era pequenininho, aí eu comecei a ir na ferida do Oscar, falar de família, e daqui a pouco ele começou a chorar, tanto que meu pai fala que foi a melhor entrevista que fiz até hoje, na minha vida, foi com o Oscar. E eu perguntei, Oscar, você tem um substituto? Ele falou, olha, difícil ter um cara que jogue como eu, porque ele diferenciado. Diferenciado. Mas o Zanon é um cara que chuta como eu. Ó, eu cheguei a jogar no Corinthians com o Oscar e uma das falas do... Tudo ele teve aqui em Limeira, ele me ligou, nós fomos tomar um... Ele fez uma palestra no nosso clube e depois ele fez um comercial. Isso. E ele teve... De uma clínica dentária. Isso, da clínica dentária ele me ligou... Tô aqui, a gente nem tenta. Ele falou, sabe quem tá falando? Eu falei, pô, 10 horas da noite? Não, quem é? Ah, um cara que fazia mais cesta que você. Eu falei, todo mundo fazia mais cesta que eu. Eu falei, pô, não, é o Oscar, pô. Então dele. Fui lá, aí tava no Camargo, nós tiramos foto, tô contando a história do Corinthians. Quando eu fui jogar 6 meses no Corinthians, o Oscar é um cara que faz 40 todo jogo. Eu era um cara... Só que tinha jogo do Corinthians jogando de armador que eu fazia 6, 8. Mas quando eu tinha oportunidade, eu fazia meus 30 também. E não tinha vaidade. E o Oscar é um cara assim, não tem jeito de você não passar a bola pra ele. Ele era um cara de dois... Mas o senhor também era fominha. Não, mas eu era fominha assim, eu passava, o cara errava. Vou eu resolver. Todo mundo falava, ih, lá veio fominha. Mas caía. É que assim, sabe... Quando ele jogava mal, o Zanon fazia 22 pontos. Quando ele jogava mal. A última entrevista, uma outra que eu peguei lá do Coque, foi assim, uma vez com o Coque de Ribeirão, contra o time do Oscar, que era o Mackenzie, Barueri. Isso, Mackenzie. Aí minha mãe pegou um repórter, eu não tenho nada na minha casa. Você for lá, não tem uma bala de basquete, não tem nada. Na minha chácara em São Carlos tem algumas coisas. Aí minha mãe pegou um recorte da Gazeta, tava assim... Mackenzie e Coque, né? Era o Coque só, não era nem o Pout Coque o primeiro ano que eu joguei lá. O Edivar, que era o técnico, Coque de Ribeirão vence Mackenzie, Oscar 32 e Zanon 54. Aí nem eu sabia. Aí eu falei, pô, mas 54 numa semifinal para quem ia para final. E que a final foi o time de Barueri contra Mogi. Que o Paulinho Vilas Boas fez uma bola lá no Barueri. Lembro. Aí eu falei, caramba, mas hoje o cara faz 15 pontos, é cestinha, ganha tudo. Fala 50 pontos, né? Eu lembro de um jogo pela Winner no começo. Você tava acertando tudo. E aí o técnico adversário pediu tempo. E você, queira ou não, você tem uma linha de gozador também, que eu sei disso. Sim. Aí o técnico falou assim, você ouviu falando, né? Vocês precisam tirar o chute do Zanon, ele tá matando o jogo. Você passou, falou assim, meu amigo, hoje pode pôr 4 pra me marcar, eu vou chutar e vou acertar. Você provocou o outro time e acabou ganhando. Nessa aí, que a gente tá falando de basquete, são particularidades, são coisas que mexem na nossa memória. Nesse um ano que eu tava começando com o Renzi nos projetos 2001, eu tinha um posto de gasolina, trabalhava o dia inteiro, chegava e quase ia jogar, né? Aí nós fomos jogar contra Piracicaba, um jogo lá em Piracicaba, os caras marcaram zoninha 2-1-2 na linha do garrafão. Aí eu olhei pro Wilson Renzi no banco e falei, ô Wilson, os caras estão me desrespeitando. Aí o Wilson...
Por quê? Aí eu peguei, começou, aí eu falei, os caras vão marcar zona, aí eu vou veinho jogando. Livre. Aí foi 5 bolas de 3, ficou 15-0. Aí eu falei pros caras, pô, isso é falta de respeito, você ficar lá com os bracinhos assim parados, Que jeito. não me marcar, que os caras vinham marcar lá no meio da quadra, porque eu chutava de longe, né? Aí o Renzi falou, mas você não presta mesmo, você não pode. Pô, cara, é falta de. Eu quero que o cara me marque. Fala pro Thiago se eu não acertava bem bola de 3. Fala pra ele. Ele estava bem, estava. Eu até nesse torneio que nós estamos fazendo da prefeitura, eu pensei que ele fosse jogar, agora Mas ele tá com o joelho machucado, ruim, que cara. jeito, cruzadinho não tem jeito. Vamos dar uma boa noite pro Vitinho, esse cara iluminado que tá fazendo a torcida do Independente sorrir.